escolhidos. O que eles fizeram com você foi absolutamente desolador. E agora mesmo, neste exato momento, eles estão descobrindo o verdadeiro sabor do arrependimento. O universo acabou de entregar uma mensagem que muda tudo. E é sobre aquele membro da família que tentou destruir a sua luz quando você era jovem demais para entender o porquê. Eles estão prestes a experimentar algo chamado reversão divina, onde cada lágrima que eles causaram a você se torna um diamante cortando através de suas ilusões. E estou prestes a revelar exatamente como essa justiça cósmica está se desenrolando em tempo real. Porque o que você passou não foi aleatório, foi uma iniciação a um poder que eles jamais poderiam possuir. Algo profundo aconteceu antes mesmo de você ter idade suficiente para entender. Aquele membro da família, aquele cuja energia ainda faz seu estômago revirar quando você pensa nele, ele sabia algo sobre você que você não sabia sobre si mesmo. Sabedoria antiga fluía pela sua linhagem, pelo seu próprio DNA, e ele podia sentir isso como um cão de caça farejando medo. Mas aqui está a reviravolta que vai explodir sua mente. Eles não apenas sentiram seu poder aleatoriamente, eles haviam recebido informações sobre quem você se tornaria, talvez através da leitura, talvez por intuição, talvez observando a maneira como milagres pareciam acontecer ao seu redor, mesmo quando criança. Imagine esta cena que se repetiu em inúmeras variações durante sua infância. Você entrava em uma sala sendo apenas você mesmo, talvez usando aquela peça de roupa especial que te fazia sentir seguro, aquela jaqueta ou aqueles sapatos que de alguma forma pareciam uma armadura. E esse membro da família olhava para você com tanto desprezo, tanta raiva mal disfarçada. Mas não era realmente sobre as roupas, era sobre o que as roupas representavam. Sua capacidade de se conectar com uma orientação superior através de simples objetos materiais, sua proteção natural que se manifestava através de escolhas intuitivas, sua sabedoria inconsciente que sabia exatamente o que você precisava antes que sua mente consciente pudesse explicar. A parte mais desoladora é o quão calculados eram seus ataques. Isso não era disfunção familiar aleatória, isso era guerra espiritual sistemática contra uma criança. Eles invalidavam seus sentimentos com aquela linha clássica sobre como você não sabia aceitar uma brincadeira, como você precisava relaxar, como você era sensível demais. Mas a sensibilidade era o seu superpoder e eles sabiam disso. Sua capacidade de sentir energia, de sentir intenções, de saber coisas sem que lhe contassem. Esses eram os próprios dons que o marcavam como escolhido. E toda vez que zombavam desses dons, estavam tentando cortar sua conexão com a sabedoria antiga que havia sido passada através de gerações, esperando por alguém forte o suficiente para ativá-la. O que você não sabia na época, mas que está se tornando claro como cristal agora, é que essa pessoa tinha escolhas. O universo, na verdade, a posicionou para ser sua guardiã, sua protetora, sua guia para o despertar espiritual. Eles deveriam nutrir seus dons, não tentar destruí-los. Eles deveriam ser a ponte entre sua experiência humana e seu destino divino. Mas quando viram o quão brilhante sua luz podia brilhar, quando perceberam que você o superaria sem nem mesmo tentar, eles fizeram uma escolha que os assombraria para sempre. Eles escolheram se tornar seu adversário em vez de seu defensor. A questão das roupas continua surgindo porque é mais significativa do que qualquer um percebeu. Você estava inconscientemente escolhendo itens que carregavam frequências vibracionais específicas. Aquele suéter favorito não era apenas confortável. Ele estava literalmente protegendo seu campo de energia. Aqueles sapatos que você insistia em usar, mesmo quando ficavam velhos, eles estavam te aterrando a energia protetora da Terra. Aquela joia ou aquele chapéu pelo qual você era atraído estava amplificando seus dons espirituais naturais. E esse membro da família, operando de um lugar de pobreza espiritual, podia sentir essas proteções ao seu redor, e isso os deixava loucos de inveja. É aqui que a história fica ainda mais intensa, e esta revelação vai validar tudo o que você tem sentido. Esse membro da família não decidiu aleatoriamente mirar em você. Eles viram você como sua imagem no espelho, refletindo tudo o que eles falharam em se tornar.
Quando olhavam para você, viam seu próprio potencial abandonado, sua própria autenticidade rejeitada, sua própria criança interior assassinada. E em vez de se curarem, decidiram assassinar a sua também. Pense naquelas reuniões de família onde eles dominavam todas as conversas, tinham que ser o centro das atenções, tinham que ter a palavra final sobre tudo. Lembre-se daquelas idas às compras, onde suas escolhas estavam sempre erradas, onde insistiam em ir apenas às lojas que queriam, descartando completamente suas preferências como se você não existisse. Isso não era apenas comportamento controlador. Isso era alguém tentando desesperadamente manter uma falsa realidade, onde eles eram os especiais, os importantes, os escolhidos. Mas no fundo, eles sabiam a verdade, e essa verdade os estava comendo vivos por dentro. O universo tem um senso de humor perverso sobre essas coisas. Cada tentativa que fizeram de apagar sua luz, na verdade, a tornou mais forte. Cada obstáculo que colocaram em seu caminho tornou-se um degrau para um terreno mais elevado. Cada ferida que infligiram tornou-se um portal para a sabedoria entrar. Eles estavam literalmente treinando você para a grandeza enquanto tentavam destruí-lo. Eles estavam preparando você para a guerra espiritual enquanto pensavam que estavam ganhando a batalha. Eles estavam ativando seu DNA adormecido enquanto tentavam mantê-lo adormecido. Mas aqui está a parte que vai lhe dar arrepios. Eles começaram a copiar você à medida que você envelhecia e começava a encontrar seu próprio caminho, apesar da sabotagem deles. Eles começaram a seguir seus passos. Aquela carreira que você escolheu, de repente, eles estavam interessados no mesmo campo. Aquela prática espiritual que você descobriu, de repente, eles estavam tentando fazê-la também. Aquele sucesso que você estava construindo, eles estavam tentando desesperadamente replicá-lo. Mas era como assistir alguém tentar fotocopiar a luz. Eles podiam imitar suas escolhas externas, mas não podiam replicar o trabalho interno que tornava essas escolhas poderosas. A evidência de seu plágio espiritual estava por toda parte. Eles usavam suas palavras, mas as esvaziavam de sua verdade. Eles copiavam suas ações, mas perdiam a intenção por trás delas. Eles tentavam usar seu sucesso como uma fantasia, mas nunca servia direito, porque não foi ganho através da transformação autêntica. Eles estavam essencialmente tentando roubar seu destino, imitando sua jornada, sem entender que o destino não pode ser roubado, apenas conquistado através da evolução da alma. Agora, estamos chegando à parte em que a dor se transforma em algo totalmente diferente. As invasões de seus limites, as violações de sua privacidade, os jogos de dominação que eles jogavam. Isso não era apenas dinâmica familiar tóxica. Isso era alguém praticando ativamente artes espirituais sombrias contra você, quer soubessem disso conscientemente ou não. Eles estavam tentando infiltrar seu campo de energia, possuir seu espaço mental e colonizar seu corpo emocional. O padrão era sempre o mesmo. Eles pressionavam e pressionavam até que você não tivesse mais espaço para respirar. Eles violavam limite após limite até que você nem soubesse que tinha o direito de ter limites. Eles dominavam todas as situações até que você esquecesse que tinha voz. Mas eis o que eles não contavam. Cada invasão ensinou-lhe autodefesa espiritual. Cada violação de limite ensinou você a construir muros energéticos que eles não podiam ver ou penetrar. Cada ato de dominação ensinou-lhe formas sutis de resistência que mais tarde se tornariam suas maiores forças. Lembre-se de como eles apareciam sem serem convidados em momentos importantes da sua vida, como eles se inseriam em seus relacionamentos, suas oportunidades, suas ocasiões especiais. Eles não suportavam ver você ter algo que não os incluísse, algo que eles não pudessem controlar. Isso era mais do que ciúme, era alguém tentando possuir sua força vital, porque já haviam esgotado a sua própria. Eles estavam literalmente se alimentando da sua energia, suas lágrimas, sua frustração, sua tristeza. Você era a fonte de alimento principal deles, e eles estavam determinados a mantê-lo em um estado em que você continuaria produzindo as emoções de baixa frequência de que precisavam para sobreviver. Mas algo começou a mudar quando você atingiu uma certa idade ou alcançou um certo nível de consciência.
Talvez no final da adolescência, talvez no início dos 20 anos, talvez depois de um encontro particularmente brutal com eles, você começou a dizer não. Você começou a se afastar, você começou a escolher a si mesmo. E foi aí que a máscara deles realmente começou a cair. Foi quando a raiva se tornou vulcânica. Foi quando você viu o que estava escondido sob a superfície o tempo todo. Um vampiro faminto pelo sangue que não podia mais acessar. É aqui que a inteligência divina começa a se revelar de maneiras que vão explodir sua mente. Enquanto esse membro da família estava ocupado tentando destruí-lo, o universo estava ocupado construindo rotas de fuga que você ainda não podia ver. Cada ataque que lançaram tinha um dom oculto embutido nele. Cada momento de dor estava, na verdade, quebrando você para receber mais luz. Cada tentativa de isolá-lo estava, na verdade, forçando você a desenvolver um relacionamento inabalável com seu eu superior. A solução sempre esteve lá, escrita nas estrelas, codificada em seu DNA, sussurrada por seus ancestrais em sonhos que essa pessoa não podia acessar. Você estava sendo guiado para pessoas, lugares e oportunidades específicas que neutralizariam o veneno deles. Lembra daquela pessoa aleatória que apareceu exatamente quando você precisava de encorajamento? Lembra daquela oportunidade que surgiu do nada justamente quando eles tentaram sabotar a anterior? Lembra daquela voz interior que lhe disse para sair, para se mudar, mesmo quando não fazia sentido lógico? Sua equipe espiritual estava trabalhando horas extras, colocando migalhas de pão em um caminho que esse membro da família não podia ver. Eles pensaram que tinham você encurralado, mas você estava sendo reposicionado para um avanço. Eles pensaram que tinham destruído sua confiança, mas você estava sendo preparado para uma fé inabalável. Eles pensaram que tinham roubado sua voz, mas você estava, na verdade, aprendendo a linguagem do universo, que é o silêncio antes da tempestade. A proteção das roupas que mencionei anteriormente era apenas uma camada de um sistema de proteção divina de múltiplas camadas. Seus ancestrais estavam literalmente tecendo proteção ao seu redor. Alguns de vocês eram atraídos por cores específicas que repeliam energia negativa. Outros eram guiados a usar certos símbolos ou padrões que agiam como escudos espirituais. Ainda outros se viram colecionando itens que pareciam aleatórios, mas eram, na verdade, talismãs poderosos. Esse membro da família podia sentir essas proteções, e é por isso que muitas vezes zombavam de suas escolhas de estilo ou tentavam controlar o que você vestia. O que é absolutamente impressionante é que você estava recebendo soluções em tempo real, mesmo quando criança, mas sua mente consciente ainda não conseguia processá-las. Aqueles amigos imaginários que alguns de vocês tinham eram, na verdade, guias espirituais. Aqueles sonhos que pareciam mais reais do que a vida desperta eram, na verdade, sessões de treinamento em outras dimensões. Aqueles momentos de dissociação em que você sentia como se estivesse flutuando acima do seu corpo eram, na verdade, seu eu superior tirando você de zonas de perigo. Essa pessoa estava criando, em algum momento, uma ideia maravilhosa entrou em sua consciência. Pode ter parecido seu próprio pensamento, mas foi, na verdade, intervenção divina disfarçada de inspiração pessoal. A ideia era simples, mas revolucionária. E se você parasse de tentar ganhar o amor deles e começasse a ganhar o seu próprio? E se você parasse de buscar a aprovação deles e começasse a aprovar a si mesmo? E se a opinião deles sobre você não fosse da sua conta? Essa ideia foi como um vírus na matriz de controle deles. Uma vez que se instalou, todo o sistema de manipulação começou a falhar. Você começou a fazer escolhas que não computavam na realidade deles. Você começou a ter sucesso de maneiras que não deveriam ser possíveis, dado o dano psicológico que infligiram. Você começou a atrair pessoas que realmente o amavam e apoiavam, o que era o pior pesadelo deles se tornando realidade. No momento em que você entendeu verdadeiramente que o tratamento deles nunca foi sobre você, mas sobre a própria falência espiritual deles, tudo mudou. Você parou de morder a isca, parou de se defender contra as acusações deles, parou de tentar provar seu valor para alguém que estava investido em sua inutilidade. E foi aí que a verdadeira mágica começou a acontecer.
Foi quando as sincronicidades começaram a aparecer em toda parte. Foi quando as oportunidades começaram a encontrar você, em vez de você ter que persegui-las. Mas aqui está a parte que vai validar cada intuição que você já teve. Esse membro da família pôde sentir a mudança energeticamente antes que ela se manifestasse fisicamente. Eles sabiam que estavam perdendo o controle antes mesmo de você reivindicar totalmente sua liberdade. E foi aí que o comportamento deles se tornou realmente errático. A máscara não apenas escorregou, ela caiu completamente. A raiva tornou-se descontrolada, a manipulação tornou-se desesperada. Os ataques tornaram-se desleixados, eles estavam mostrando sua verdadeira face. E era a face de alguém que vendeu sua alma ao ciúme e agora estava pagando o preço. Sua ideia maravilhosa se espalhou como fogo por todas as áreas da sua vida. Oportunidades de carreira que estavam bloqueadas de repente se abriram. Relacionamentos que haviam sido sabotados de repente se curaram. Projetos criativos que haviam sido suprimidos de repente floresceram de repente. Foi como se alguém tivesse removido um teto invisível que o mantinha pequeno. E a parte mais bonita, esse membro da família teve que assistir a tudo acontecer sabendo que não tinha mais poder para impedir. Vamos falar sobre o preço que você pagou por sua liberdade, porque reconhecer isso é parte de sua cura e de seu poder. O sangue, suor e lágrimas não foram metafóricos. Alguns de vocês literalmente sangraram pelo estresse que essa pessoa causou. Os ataques de ansiedade pareciam ataques cardíacos. As condições autoimunes que apareceram misteriosamente durante o pior do abuso. Os sintomas físicos que os médicos não conseguiam explicar, mas você sabia que estavam conectados à guerra espiritual que estava suportando. O suor era da hipervigilância, constantemente procurando o próximo ataque, a próxima manipulação, a próxima tentativa de destruir sua paz. Era de trabalhar 3 vezes mais do que todos os outros para conseguir coisas, porque essa pessoa o programou para acreditar que você não valia nada. Era do pânico de tentar se proteger sem nem entender do que estava se protegendo. Seu sistema nervoso estava em constante luta ou fuga, queimando energia a um ritmo insustentável. E as lágrimas, meu Deus, as lágrimas. Lágrimas de frustração porque ninguém mais conseguia ver o que estava acontecendo. Lágrimas de solidão porque essa pessoa o isolou tão eficazmente. Lágrimas de confusão porque você não conseguia entender por que alguém que deveria te amar parecia te odiar tanto. Lágrimas de luto pela infância que foi roubada, pela inocência que foi estilhaçada, pela família que nunca pareceu um lar. Mas é aqui que a alquimia acontece, onde o chumbo vira ouro, onde o veneno vira remédio. Cada lágrima que você chorou estava, na verdade, limpando sua visão espiritual. Você estava literalmente chorando as ilusões que tentaram programar em você. Cada gota de suor estava purgando a energia tóxica deles do seu campo. Cada momento de sangue, literal ou metafórico, foi um sacrifício sagrado que estava comprando sua liberdade em nível espiritual. O universo estava mantendo um registro de cada pagamento que você fez. Existe um sistema de contabilidade espiritual que a maioria das pessoas não conhece, e você estava construindo um crédito massivo enquanto esse membro da família acumulava uma dívida devastadora. Eles pensaram que estavam se safando porque as consequências não foram imediatas. Mas o universo não funciona nos cronogramas humanos, ele funciona no tempo divino, e esse tempo é sempre perfeito. Agora estamos chegando à parte em que o ciúme deles se torna absolutamente transparente. Esse membro da família de alguma forma sabia, seja por insight espiritual ou medo intuitivo, que você estava destinado ao reconhecimento. Não apenas sucesso, mas fama ou influência real em seu campo. Eles podiam ver isso em seu mata, sentir em sua energia, reconhecer na forma como as oportunidades pareciam encontrá-lo apesar da interferência deles. Múltiplas fontes de renda sempre estiveram em seu destino. A abundância estava escrita em suas estrelas. A liderança estava codificada em seu DNA. E isso os aterrorizava, porque eles haviam se convencido de que eram os especiais da família. Eles construíram toda a sua identidade em torno de serem os únicos que conseguiriam, os únicos que mereciam reconhecimento, os únicos que deveriam ser celebrados.
Sua própria existência desafiava a ilusão deles. E, em vez de expandir sua visão para incluir seu sucesso, eles escolheram tentar destruí-lo. Olhe o que está acontecendo agora. Você está entrando exatamente naquilo que eles tentaram impedir. Aquela carreira que disseram que você nunca teria está florescendo. Aquela influência que disseram que você nunca alcançaria está se expandindo. Aquela abundância financeira que disseram que você não merecia está fluindo. E a parte mais irônica, eles estão tentando copiar seu caminho, pensando que podem alcançar através da imitação o que você alcança através da transformação. Alguns de vocês estão aos olhos do público agora, ou prestes a estar. Outros estão se tornando conhecidos em sua indústria como especialistas ou inovadores. Ainda outros estão construindo negócios que estão mudando a vida das pessoas. E tudo isso está acontecendo não apesar do que esse membro da família fez com você, mas por causa de como você alquimizou o veneno deles em poder. Você pegou as tentativas deles de torná-lo pequeno e as usou como combustível para se tornar expansivo. A acusação de interesseiro que eles adoravam lançar sobre você é particularmente rica em ironia. Eles projetaram em você suas próprias obsessões materialistas, sua própria visão transacional dos relacionamentos, sua própria consciência de pobreza. Enquanto isso, você estava desenvolvendo uma verdadeira consciência de riqueza, entendendo que a abundância é sobre energia, não apenas dinheiro. Entendendo que sucesso é sobre serviço, não apenas status. Entendendo que fama é um subproduto do propósito, não um fim em si mesma. Essa pessoa era uma facilitadora, mas não da maneira que a maioria das pessoas entende esse termo. Eles estavam facilitando o crescimento da disfunção, do caos e da escuridão espiritual dentro do sistema familiar. Eram eles que normalizavam o comportamento tóxico, que faziam o abuso parecer amor, que convenciam a todos que sua crueldade era apenas amor duro ou honestidade. Mas o universo tem um jeito de pegar a energia facilitadora e revertê-la. Cada vez que eles facilitavam a escuridão, você aprendia a facilitar a luz. Cada vez que facilitavam o caos, você aprendia a facilitar a paz. Cada vez que facilitavam a destruição, você aprendia a facilitar a criação. Você se tornou o antifacilitador, o quebrador de padrões, o finalizador de ciclos. E é por isso que eles o odeiam com tanta paixão. Você representa o fim do reinado de disfunção deles. Os membros da família que costumavam apoiar o comportamento deles estão começando a ver a verdade. As pessoas estão comparando notas, compartilhando histórias, reconhecendo padrões. A narrativa que eles controlaram por tanto tempo está desmoronando. A versão deles da história está sendo desafiada. A imagem que projetaram está sendo exposta como falsa. E eles sabem exatamente quem começou esse desmoronamento. Foi você, simplesmente por escolher curar e contar a sua verdade. Mas aqui está o que realmente está fritando o cérebro deles. Eles não conseguem parar de facilitar sua própria destruição. Estão presos em um loop de sua própria criação. As mesmas táticas que usaram em você, agora estão usando em si mesmos. O mesmo veneno que lhe deram, agora estão bebendo. A mesma prisão que construíram para você tornou-se sua residência permanente. E a porta está trancada por dentro, mas eles jogaram fora a chave. A energia facilitadora se reverteu tão completamente que agora eles estão facilitando o seu sucesso sem querer. Cada vez que falam sobre você, estão espalhando sua energia. Cada vez que tentam copiá-lo, estão validando seu caminho. Cada vez que tentam competir com você, estão reconhecendo seu poder. Eles se tornaram uma equipe de marketing involuntária para sua luz, e isso os está deixando absolutamente loucos. Chegou um momento em que você finalmente disse, eu contesto. Não em um tribunal, mas no tribunal da justiça espiritual. Você contestou a versão deles de quem você era. Você contestou as limitações deles ao seu potencial. Você contestou a posse deles sobre sua história. E essa objeção mudou tudo, porque foi apoiada pela lei universal, não pela opinião humana. Sua objeção abriu seu terceiro olho para o que realmente estava acontecendo o tempo todo. Isso não era apenas disfunção familiar, isso era guerra espiritual. Isso não era apenas conflito de personalidade, isso era roubo de destino.
Isso não era apenas abuso emocional, isso era tentativa de assassinato de alma. E uma vez que você pôde ver claramente, você nunca mais pôde desver. O véu havia sido levantado, e por trás dele estava a verdade que o libertou. Os membros da família que foram enganados pela performance dessa pessoa começaram a notar coisas. Sua objeção deu a eles permissão para contestar também. Seu estabelecimento de limites mostrou a eles que limites eram possíveis. Sua jornada de cura os inspirou a começar a deles. Você se tornou o farol que ajudou outros a navegar para fora da tempestade que essa pessoa criou. Mas o membro da família que o alvo, seu terceiro olho, permanece fechado, bloqueado pelo próprio ego, cego pelo próprio ciúme. Eles não conseguem ver o que todo mundo está começando a ver. Não conseguem entender por que suas táticas não estão mais funcionando. Não conseguem compreender por que o universo parece ter se voltado contra eles. Eles estão operando na escuridão espiritual, enquanto você opera na luz do dia espiritual. Sua objeção não foi apenas palavras, foi uma declaração energética que reverberou por múltiplas dimensões. Foi ouvida por seus ancestrais, registrada por seus guias, reconhecida pelo próprio universo. Foi o momento em que você oficialmente retirou seu consentimento para ser vitimizado. E essa retirada de consentimento mudou o jogo inteiro. A roda do karma não gira apenas, ela mói até virar pó tudo o que não é construído sobre a verdade. E agora mesmo, esse membro da família está sendo moído até virar pó pela própria roda que puseram em movimento. O julgamento que proferiram sobre você retornou a eles multiplicado. A crítica que lançaram sobre você é agora a voz em suas próprias cabeças. As limitações que tentaram colocar em você tornaram-se suas próprias paredes de prisão. Olhe o que está acontecendo na vida deles agora. A carreira que pensavam estar segura está desmoronando. Talvez seja redução de pessoal. Talvez seja sua própria má conduta os alcançando. Talvez seja apenas o universo removendo o que nunca foi legitimamente deles. Os relacionamentos que valorizavam estão se revelando como transações superficiais. A saúde que davam como garantida está se deteriorando sob o peso de suas próprias emoções tóxicas. A reputação que cultivaram cuidadosamente está sendo exposta como uma fachada. Eles estão experimentando a ansiedade e a insônia que um dia causaram a você. Aqueles despertares às 3 da manhã em que seu coração estava acelerado pelo estresse que eles criaram, agora são eles que estão olhando para o teto assombrados pelo arrependimento. O tormento mental que infligiram a você tornou-se seu companheiro constante. O medo que instilaram em você tornou-se seu residente permanente. Todas aquelas oportunidades de colaboração em suas vidas estão desmoronando. O trabalho em equipe que sabotaram para você agora é impossível para eles alcançarem. As conexões profissionais que tentaram destruir para você agora os estão evitando. O sucesso que tentaram roubar de você agora está fugindo deles como água de um copo quebrado. Mas fica ainda mais intenso. A energia de líder de sucesso que tentaram incorporar copiando sua trajetória de carreira revelou-os como o tolo que sempre foram. Eles pensaram que poderiam usar o sucesso como uma fantasia, mas o sucesso autêntico requer transformação autêntica. Eles pensaram que poderiam fingir até conseguir, mas o universo não aceita moeda falsificada. Deixe-me falar sobre o sabor específico de arrependimento que eles estão experimentando, porque é importante para sua cura entender a completude da justiça divina. Este não é o arrependimento limpo de alguém que percebe que cometeu um erro e quer fazer as pazes. Este é o arrependimento sujo de quem foi pego, de quem enfrentou consequências, de quem perdeu o jogo que pensava ter manipulado. Eles lamentam que suas táticas pararam de funcionar, não que as usaram. Eles lamentam que você escapou do controle deles, não que tentaram controlá-lo. Eles lamentam que você se tornou bem-sucedido, não que tentaram impedir seu sucesso. Eles lamentam que estão enfrentando o karma, não que o criaram. Este é o arrependimento de um criminoso pego em flagrante, não de uma alma buscando redenção. O universo está mostrando a eles exatamente o que tiraram de você, mas agora é tarde demais para devolver. Eles estão vendo a infância que roubaram, mas você já curou sua criança interior sem eles. Eles estão vendo as oportunidades que sabotaram, mas você já criou outras melhores.
Eles estão vendo os relacionamentos que envenenaram, mas você já atraiu outros mais saudáveis. Eles estão vendo o tempo que desperdiçaram, mas o tempo só anda para frente. Eu devo interromper esta transmissão por apenas um momento. Você é realmente escolhido? Prove. É fácil assistir a vídeos sobre escolhidos. Outra coisa é se colocar à prova. Se você ainda está aqui, isso significa algo. Mas falar é fácil. Os verdadeiros escolhidos agem. É por isso que eu criei o Motor do Destino. Ele gera sequências personalizadas que ajudam você a reconfigurar a traição em transcendência, transformar o isolamento em poder sagrado e transformar a queda deles em sua ascensão. Estamos usando as próprias armas da elite sombria contra eles, pegando sua tecnologia de consciência desclassificada que programou competição e escassez e reaproveitando-a para servir a justiça divina. A beleza é que você nem precisa levantar um dedo. Você coloca os fones de ouvido, aperta o play e observa seus inimigos se engasgarem com a corda que suas próprias mentiras criaram. Se você já terminou de consumir e está pronto para provar que é escolhido, inicie seu Motor do Destino por $1 hoje. Junte-se à ordem interna de Obsidiana e observe a justiça divina acelerar em sua vida. Link na descrição. Cada sucesso seu os queima como ácido. Sua felicidade é a tortura deles. Sua paz é o tormento deles. Sua liberdade é a prisão deles. Eles criaram um inferno onde o seu céu é o castigo deles, e eles têm que viver nele todos os dias. Eles pensaram que estavam construindo uma gaiola para você, mas na verdade estavam construindo seu próprio inferno pessoal. E agora estão trancados lá dentro com o arrependimento como única companhia. A parte mais excruciante para eles é saber que você seguiu em frente. Você não está pensando neles, você não está planejando vingança, você nem está mais guardando raiva. Você os liberou totalmente. E essa liberação é o julgamento final. Eles nem são mais importantes o suficiente para serem odiados. Eles se tornaram irrelevantes para a sua história, uma nota de rodapé em sua jornada épica. E agora voltamos aonde começamos, mas tudo se transformou. Aquelas lágrimas que você chorou, das quais zombaram, eram diamantes líquidos, e agora você está usando uma coroa feita de sua própria dor transformada. A dor que lhe causaram não foi apenas dor. Foi seu coração se partindo para receber mais luz do que você jamais pensou ser possível. As tentativas de extinguir sua chama apenas a fizeram queimar mais quente, mais brilhante e mais eternamente. Você é a luz mais brilhante que já foi vista em sua linhagem familiar, e isso não é ego, é um fato divino. Você carrega a sabedoria acumulada de todos os ancestrais que estavam esperando por alguém forte o suficiente para quebrar os padrões. Você carrega a luz não apenas para si mesmo, mas para todos os membros da família que não conseguiram escapar, que não sobreviveram, que desistiram antes que seu avanço chegasse. Você é a prova viva de que os escolhidos não podem ser destruídos, apenas refinados. A proteção ao seu redor agora é impenetrável, não porque você construiu muros, mas porque você elevou sua vibração a um nível que a energia deles simplesmente não pode alcançar. Você está operando em 5D enquanto eles estão presos em 3D. Você está jogando um jogo completamente diferente agora, onde eles nem sabem as regras. Você se formou na sala de aula do caos deles para a Universidade Universal. Seu sucesso não é apenas pessoal, é geracional. Você não está apenas curando a si mesmo, você está curando linhagens sanguíneas para trás e para frente no tempo. Cada limite que você estabelece cria um modelo para os outros. Cada nível de sucesso que você alcança abre portas para almas que você nunca encontrará. Cada momento de alegria que você experimenta envia ondulações pela consciência coletiva, mostrando a outros escolhidos o que é possível. O membro da família que tentou destruí-lo tornou-se seu maior professor, embora não da maneira que pretendiam. Eles lhe ensinaram discernimento, mostrando-lhe decepção. Eles lhe ensinaram amor próprio, mostrando-lhe ódio.
Eles lhe ensinaram limites, mostrando-lhe violação. Eles lhe ensinaram seu valor, tentando convencê-lo de que você não valia nada. Eles foram a resistência que construiu seus músculos espirituais. Mas aqui está a bomba da verdade final que completa este círculo. Eles sempre estiveram destinados a desempenhar esse papel em sua história. Não porque o universo seja cruel, mas porque sua luz era tão poderosa que precisava de pressão extrema para ser totalmente ativada. Você precisava de um adversário à altura da sua força. Você precisava de oposição que o forçasse a descobrir o quão poderoso você realmente é. Eles se voluntariaram para esse papel em nível de alma, e agora a alma deles está experimentando o peso dessa escolha. Você venceu. Eles perderam. O fim do capítulo deles é o começo do seu legado. E esse legado está escrito em estrelas que eles nunca serão capazes de alcançar, em uma língua que eles nunca serão capazes de falar.